Fala galera, hoje a gente vai ter um aulão aqui sobre três conteúdos muito distintos, mas que conversam na hora da nossa prova. Tô gravando isso aqui para uma prova do segundo ano do ensino médio. Então, as matérias são probabilidade, números complexos e geometria espacial. Então, vamos dar uma olhada? Vamos começar com a nossa grande queridíssima probabilidade. Opa, isso aqui tá com vazou. Mas enfim, vamos começar com um exemplo que eu acho que fica mais fácil de ver direto do que ter uma explicação. A gente tá vendo que tem essa urna aqui, ó, né? Esse desenhozinho de urna aqui. Dentro dessa urna, qual que é a probabilidade de eu tirar alguma bola azul? Perfeito? Vamos ver primeiro quantas bolas no total a gente tem dentro dessa urna. A gente tem 5 no total, perfeito? Então, qual que é o nosso espaço amostral? 5. Porque espaço amostral é aquele espaço em que contém todas as possibilidades, perdão. 5. E quantas bolas azuis a gente tem aqui dentro? 2. Então, 2 sobre 5. Uau! Temos o nosso resultado. Mas, e se o enunciado pedir em porcentagem? Vamos ver como que faz em porcentagem? A gente lembra que 1 é equivalente a 100%, não lembra? Então, qual é a equivalência de 2 quintos? Pronto. Jogou na regra de 3. X é igual a 2 quintos sobre vezes 100. X é igual a 200 sobre 5, que é nada mais, nada menos do que 40. Então, a possibilidade de a gente tirar as duas bolas azuis aqui é 40%. O que vocês acharam dessa caneta aqui? Eu acho que eu vou começar a usar ela para anotar os resultados. Então, dá um print aí no resultado que eu vou apagar. Agora, vamos ver nesse exercício aqui de baixo, né? Que isso aqui que é o que importa. Ao lançar uma moeda 3 vezes, a possibilidade de cair... Qual é... Perdão, gente, esqueci de escrever a qual. A gente tá na aula de matemática, não de português. Então, ao lançar uma moeda 3 vezes, qual a probabilidade de cair exatamente duas caras? Então, a gente tem aqui, ó, duas. A gente vai fazer 3 lançamentos. E 2 tem que dar, ó, cara. Mas antes da gente ver isso, qual que é a probabilidade de a gente ter alguma dessas, né? A probabilidade de a gente lançar cara ou coroa é meio, certo? Porque é 50%, são dois lados. Então pronto. E quais são as formas de cair duas caras? Isso, formas, no plural. Por quê? Porque o enunciado não está limitando a gente a nenhuma forma de pensamento. Ele está falando que quer duas caras, 3 vezes. Ele não está falando que quer duas caras no início, separadas, ou no final. Então a gente pode ter duas caras aqui. A gente pode ter duas caras aqui. Ou a gente pode ter duas caras aqui. Olha. Três formas que satisfazem o nosso enunciado. Caso fosse mais jogadas e mais possibilidades, aí você faria uma permutação simples, aí é de boa. Então, qual que é a probabilidade da gente ter um dos resultados? Que não adianta a gente saber quais são os jogos vencedores, os jogos que vão satisfazer o enunciado, mas eu não sei a probabilidade deles cair, né? Que pode ser qualquer um dos três. Então a gente vai descobrir a probabilidade de um
para multiplicar por 3, que aí facilita a vida de todo mundo. Então, pega a visão aqui, ó. Pega a visão. Nossa, ficou feio. Presta atenção. Qual que é a probabilidade de cair qualquer uma das qualquer uma? Nossa, essa puberdade tá vindo forte. Qual que é a probabilidade de vir qualquer uma das faces de uma moeda? Que a gente viu aqui, 1/2. Então, vai ser cara e coroa. Cara e coroa. Por que e? Porque não pode ser ou. Porque se for ou, pode ser um ou outro. Então, pega o macetinho aqui, ó. Se for é vezes. Se for ou, é soma. Vamos lembrar isso aqui. Isso aqui, ó, tem que estar incrustado na mente. Então, é meio vezes meio vezes meio. Meio vezes meio vezes meio, vulgo meio ao quadrado. Não é meio ao quadrado. Meio ao quadrado? Meio ao quadrado. Meio ao cubo. Caramba, eu tô todo errado, meu Deus do céu. Meio ao cubo. Meio ao cubo é igual a 1/8. Meu Deus do céu. Mas quantas possibilidades a gente tem? 3, né? Então vai ser 3 vezes 1/8. Que vai dar 3/8. Show? Deixa eu botar a nossa resposta aqui com a minha caneta especial. Calma aí que eu errei a resposta. Toma. Isso aqui nem o Santo Curió traz essa caneta. Agora, a gente tem que ver outro tipo de probabilidade. Qual que é a probabilidade da união de dois eventos? O que é a probabilidade de união de dois eventos? Quando a gente tem... Já é autoexplicativo. Dois eventos disputando entre aspas, mas dentro da mesma probabilidade. O que isso significa? Que eu tenho o evento A, a gente pode ver aqui, ó, eu tenho o evento A, o evento B, e a gente tem a união entre eles aqui, ó. Mas você tá vendo que ficou uma barriguinha ali no meio? O que é essa barriguinha? Você pode me perguntar. Essa barriguinha nada mais é do que a interseção. Me fugiu a palavra. A interseção entre os dois eventos. Vamos dar uma olhada aqui no primeiro exemplo, que é de eventos, da união de dois eventos, e o outro, que é uma probabilidade normal, para a gente não perder o costume. Ele quer a probabilidade de um número entre 1 e 20 ser primo ou par. Então eu posso tirar, vamos dizer que está dentro de uma urna. Eu posso tirar tanto primo, tanto par, que vai satisfazer o nosso enunciado. Então, vamos anotar aqui os números pares, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Show? E agora os primos. Quais são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 17. 19 é primo? Nossa, me deu um branco. Não é possível, cara. Eu tô dando aula. Esqueci. 19 é primo. 19 é primo. Primo, olha só a gafe. Temos todos anotados. Mas se você reparar bem, tá vendo esse 2 aqui, ó? Tá vendo que ele aparece repetido? Então a gente vai ter que... A gente tá vendo que a gente tem o quê? Uma interseção. Que é o quê? Se ele aparece aqui, a
a gente pode cortar ele aqui, porque não tem 2 dentro da nossa urna imaginária. Então, opa, o tablet caiu aqui, eu preciso... Calma. Preciso de um apoio aqui. Pronto. Só as anotações. Acho que não vai cair mais não. Então, qual que é? Vai cair com certeza. Caraca, tô mal de equipamento aqui, hein, time? Não querem me pagar uma mesa digitalizadora, um computador. Acho que eu vou ter que ficar assim, ó, desse jeito aqui. Acho que aqui parou, quieto. Então a gente vai... Vamos voltar. Então, a gente vai ter que utilizar aqui, ó, essa fórmula aqui, que é a junção de eventos. Você tá vendo que a gente tá voltando algumas matérias? Eu falei sobre permutação, agora eu tô falando sobre conjuntos. Então, algumas matérias são bacanas, ótimas, pra gente rever, voltar e relembrá-las. Então, qual que é o primeiro caso? A gente tem quantos números? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. São 10. Então, aqui são 10 números. Mais, tiramos 2. Então, vai ser 3, 5, 7, 11, 17... 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. 8. 18. Sobre qual que é o nosso espaço amostral? 18 sobre 20. Peraí, tá certo? 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Ó. Caraca, ó, gafe. São 7 números, caraca. Não sei contar. 17. Pronto. Aí, como que a gente transforma em probabilidade? Em porcentagem. 1 para 100. Quanto que é? 17 sobre 20. Quanto que é? 17 sobre 20. 17 vezes 100. 1.700. E quanto é 1.700? 1.700 dividido por 20. 85%. Então, qual que vai ser a probabilidade que a gente vai ter aqui? 85%. Agora uma probabilidade simples aqui. Qual é a probabilidade de a gente tirar quadrados perfeitos dentro dessa nossa urna imaginária que vai de 1 a 20? Quais que são os quadrados perfeitos? 2, 4, 9, 16. Pronto. 2, 4, 9, 16. O próximo é 25. E o nosso bagulho só vai até 20. Então é 4. 4 sobre 20. A gente consegue simplificar em cima e embaixo por 4? Consegue. Então vai ficar 1 quinto. Ou pros os mais específicos, a gente vai ter 20%. Olha só que legal. Você que começou a estudar a probabilidade, você pensou: nossa, é um bicho de 7 cabeças, eu não vou conseguir estudar a probabilidade. Para de bobeira. Tá vendo? Vem comigo, que probabilidade não é difícil. Agora a gente vai ver uma probabilidade que pra mim é o tipo mais complicado, mas ele é tranquilo, ele é complicado pra quem não sabe. Pra você que veio aqui, viu a aula, estudou, fez exercícios, isso aqui é mel na chupeta. Então vamos analisar comigo aqui. Lança
Caramba, não funciona. Desculpa. Lança-se um par de dados. Se a soma nos dados é 8, calcule a probabilidade de ocorrer a face 5 em um deles. Você já vai correndo fazer probabilidade de dado que todo mundo sabe fazer probabilidade de dado. Mas você sai correndo fazer probabilidade de dado, você já vai se ferrar todo. Porque ele está dando uma condição. Tem que somar 8 e tem que ter 5 em um dos dados. Antes, qual soma de faces dá 8? 2 e 6. 6 e 2. 5 e 3. 3 e 5. 4 e 4. 4 e 4. Não há mais nenhum. É 3, é para 5, para 2. É isso. A gente tem 5 possibilidades para dar 8. Tá certo? 6, 2. 5, 3. 4, 4. Tá certo. Agora, a gente vai analisar a outra condição que ele passou pra gente. 5. Ele quer a face 5. Então, qual aqui que a gente tem a face 5, meu jovem gafanhoto? Essas duas probabilidades. Então, a gente tem 2 quintos. Se a gente voltar lá em cima, no nosso primeiro exemplo, da urna das bolas azuis e das bolas vermelhas, a gente vai lembrar que 2 quintos é nada mais, nada menos do que 40%. Então, a probabilidade dele tirar em 2 dados, a soma sendo 8 e tendo 5 em qualquer sacanagem, qualquer uma das suas faces. 40%. Toma. Aqui a gente termina a probabilidade. Todas as subcategorias de probabilidade. Que o nosso professor pediu. Ele pediu essas. Então a gente, conceito de probabilidade, probabilidade de união entre dois eventos e probabilidade condicional. Então é mel na chupeta. E agora a gente vai ver números complexos. Antes de números complexos, deixa eu contar um fato pra vocês. Que eu fui estudar geometria espacial e eu caí num vídeo chamado Matemática com Vigor. E é um canal de matemática com o Gil do Vigor. Desde quando o Gil do Vigor tem um canal de matemática? Desde quando o Gil do Vigor tá apto a dar aula de matemática? Eu não posso falar muito sobre isso. Porque eu errei quantos números estavam ali. Mas enfim, desde quando? E é apoiado pelo Enem. Tipo assim, é patrocinado pelo Enem. Pelo Exame Nacional do Ensino Médio. Tá bom, só joguei um pouco pra fora. Números complexos. Antes de tudo, vamos parar para pensar o que são números complexos. Números complexos são aqueles números que não foram descobertos, que são além do conjunto de números reais. Então tem os números reais, os números não reais, aí tem todos as outras subcategorias de números, tá? E a gente tem além os números complexos, que são um passo além da matemática. E a gente, qual que é o nosso principal instrumento de estudo nos números complexos? O número imaginário. O que é o número imaginário? É a raiz de -1. Por que raiz de -1? Porque a raiz de -1 não tem resultado, né? Porque a raiz negativa não existe. Se for fazer raiz negativa, é igual você falar, qual que é a raiz de 5? Você me bota mais ou menos 25, você tá de sacanagem. Então, esse aqui, ó.
menos 1. Sabido isso, vamos para as operações com números complexos. Que é o quê? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Papai, coisa simples, coisa tranquila. Ele deu pra gente aqui alguns terminhos, alguns conjuntinhos, que é Z1, Z2 e Z3. Que Z1 sendo 5 mais 2i, Z2 sendo 3 mais i, e Z3 sendo menos 4 menos 3i. Então vamos somá-los. Vamos somá-los aqui. Deixa eu pegar a minha colinha. Porque tal como o Gil do Vigor. Exatamente. Quem entendeu, quem entendeu. Z1 qualquer. 5 mais 2i. Mais 3 mais i. Agora aqui, olha isso aqui. Para você fazer qualquer tipo de operação com números complexos, é o que? Número real com número real. Número. Caraca, tá difícil hoje. Número complexo com número imaginário com número imaginário. Então a gente vai somar 5 com 3. Vai dar 8. E a gente vai somar 2i com i. Que vai dar o quê? 3i. Pum! Ah, Tom, o que eu faço com esse i? Eu transformo em raiz de menos 1. Você não transforma. Esse i é como se fosse... A gente vai tratar ela como se fosse uma incógnita. Então a gente vai deixar ela aí como i. Então o resultado não é 8 mais 3 raiz de menos 1. É 8 mais 3i. Show? Show. Então vamos pro próximo. Z2 menos Z3. Então a gente vai ter o quê? 3 mais i menos, como é menos aqui, eu vou botar um parêntese, menos 4 menos 3i. O sinal vai multiplicar tudo, né? Vai ficar 3 mais i mais 4 mais 3i. Qual que é o... Qual que é o bizu? Número real com número real. 7 mais 4. Toma. Opa, tô esquecendo de fazer aqui, ó. Legal? Vamos um pouquinho mais difícil, né? Porque assim tá mole, até assim a minha avó faz. Z1 sendo 5 mais 2i mais menos 4 menos 3i menos 3 mais i. A gente vai mudar o sinal que tá de dentro. Na verdade não vai mudar o sinal não, né? Vai manter. Então vou só apagar isso aqui, ó. Essa tecnologia. Muito obrigado, Mark Zuckerberg. Número real com número real. Número imaginário com número imaginário. 5 menos 4. 1. Menos 3. Menos... Oi? Tá que zoom é esse? Menos 2. 2i menos 3i. Menos i mais i é 0. A gente consegue zerar a parte imaginária e a gente tem o nosso resultado de menos 2. Tchacabum. Agora, vamos para multiplicação de números complexos, que não é nenhum monstro, não é... Assim, vamos comigo? A maioria das multiplicações de números complexos vão aparecer dessa forma aqui, ó, que eu tô mostrando aqui. A gente tem os exemplos aqui. Então, são quase todas, porque em exercício não se deve prender uma regra específica. Então, mas antes da gente fazer, todo mundo lembra, todos os meus aluninhos lembram da tabela das potências de i? Ninguém? Então vamos relembrar.
Vamos escrever aqui 4i's, que são as 4 primeiras potências. Então é i elevado a 0, i elevado a 1, i elevado ao quadrado, i elevado ao cubo. Agora, um grande professor meu me ensinou uma musiquinha que a gente vai poder colocar aqui em prática, que é 1i menos 1 menos i. Então vai ser 1i menos 1 menos i. Deu pra entender? Então a gente vai ficar nesse ritmo, ó. 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. Por que eu tenho que saber esse ritmo? Porque pra gravar, né? Aluno só grava as coisas com coisa besta. Então, para calcular soma de cosseno, soma de arcos, é cosseno, é cossa, seta, seta. Para calcular poliedros, que a gente vai pra gente calcular o número de faces, vértices e todos, vamos fazer a 2, sabe? Então o aluno só entende com coisa besta. Se você perguntar para qualquer ex-estudante do ensino médio, ele vai saber a tabela de seno, tangente, cosseno e tangente. Então, é isso. E por que é bom você saber esses 3 aqui? Porque caso em algum momento você precisar fazer uma potência muito absurda, como potência de 500 e tantos mil, você vai dividir e você vai dividir por 4 e o resultado que sobra, que normalmente é 0, 1, 2 ou 3, ou algum 4, 5, aí você repete, porque vai sempre repetir. Então, depois de menos 1, 1, aí vem i, aí vem menos 1, aí vem menos i, aí fica repetindo. Então, vai cair em algum número próximo desses aqui, então você já vai saber direto. Então, é bom ficar ligado nisso aqui. Agora, vamos para multiplicação, né? O que é isso aqui? Ai, o que é isso aqui? Ah, nossa! É chuveirinho isso aqui, ó. Isso aqui é chuveirinho. Chuveirinho neles. 2 vezes 3, 6. Mais 2 vezes 2i, 4i. Mais i vezes 3, 3i. E i vezes 2i, 2i ao quadrado. Olha só que a gente tem uma potência de i. Quanto que é i ao quadrado, meus aluninhos? Perfeito. Menos 1. Então a gente pode cortar aqui que vai mudar o sinal. Então vai ficar 6 mais 4i mais 3i menos 2. Número real com número real. Número imaginário com número imaginário. 6 menos 2. 4. 4i mais 3i. 7i. Opa. Olha só que bacana. Próximo exemplo. 1 mais i vezes 1 menos i. O que é isso aqui? Isso aqui é produto notável, né? Então, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, vamos botar aqui quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O que a gente tem aqui? Uma potência de i. Potência i ao quadrado é o quê? Menos 2. Então vai ficar 1 menos 1. Por que eu falei que é menos 2? Perdão, é menos 1. Menos com menos vai dar mais. E olha a conta difícil aqui. Eu vou botar até colorido. Igual a 2. Olha só que coisa legal. Bom de estudar produtos notáveis também, hein? Estudem produtos notáveis. Produtos notáveis. Equação do primeiro grau. Todas essas coisas são muito bacaninhas para você aprender, para você ter o conhecimento. O que eu vou trazer aqui pra gente agora? Eu vou trazer a divisão.
como que a gente vai fazer essa divisão? A gente vai analisar e elas vão estar em fração. A gente vai pegar essa parte aqui que vai estar em esquema de fração. A gente vai pegar essa parte de baixo e vamos multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. Você me pergunta, Tom, o que é conjugado? Vou te falar agora. Conjugado é quando a gente muda o sinal da nossa parte imaginária. Então, se a gente tem 4 menos i, qual que é a parte? O conjugado. 4 mais i. Se a gente tem 3i, qual que é o conjugado? Menos 3i. Perdão. Se a gente tem 3 menos i, 3 mais i, aí você entendeu. Vamos multiplicar aqui 4 mais i, 4 mais i. Aqui embaixo, vamos resolver que aqui é a mesma coisa de lá, produto notável primeiro menos o quadrado do segundo. Então aqui vai ficar 16 mais 1. Por que mais 1 se é menos o quadrado do segundo? Porque 1 vezes i ao quadrado. E aí você tem que ser intuitivo. Eu vou colocar aqui para vocês, porque ninguém vai sair dessa aula com dúvida. Menos i ao quadrado vai dar 16 menos 1. 16 mais 1. Understand, guys? Desculpa. Então, 3i vezes 4 mais i, a gente vai fazer o famoso chuveiras. 3i vezes 4, 12i. 3i vezes i vai dar mais 3i ao quadrado. A gente sabe que i ao quadrado é menos 1. Então, a gente vai multiplicar aqui e vai ficar isso aqui. Aí vai ficar 12i menos 3 sobre 16 mais 1. Vamos resolver isso aqui para poupar espaço aqui. Vai ficar aqui, vai ficar 17. Porque, né? Sim, né? Então, a gente tem o nosso resultado aqui. Que os dois estão no mesmo denominador. Então, a gente pode separá-los numa adição. Então, vai ficar menos 3 sobre 17 mais 12i sobre 17. Olha só que bacana. Então é bom a gente se contentar em resultados feios. Eu também não gosto de resultado feio, que quebra, termina em uma equação. Ninguém gosta de resultado feio. Então, mas a gente vai ter que se acostumar, né? E aqui eu vou mostrar um macete aqui para vocês. Quando a gente tem uma divisão que embaixo é somente um número imaginário puro, o que é um número imaginário puro? É quando ele está sozinho, ele não tem nenhuma parte real, então ele é imaginário puro. Quando a gente tem um imaginário puro, a gente vai multiplicar em cima e embaixo por i, porque vai ficar i ao quadrado, e a gente vai cortar. Então aqui vai ficar 5, aqui multiplicou, então vai ficar 5i sobre 3i ao quadrado, i ao quadrado menos 1, 5i. 5i, que vai ficar menos 3. Agora a gente pode separar e se jogar esse i para lá, pra gente botar um resultado mais bonitinho e botar toda essa fração aqui negativa. Menos 5 sobre 3 vezes i. Uau, uau, uau.
Agora, a gente tem essa aqui, ó. Que é isso aqui? Que é isso aqui? Ah, e é uma outra dica também, é que na grande maioria, na grande maioria dos casos, o conjugado embaixo vai ser um produto notável. Então é bom sempre decorar o produto notável, a soma do primeiro. Quando são dois, o x mais y vezes x menos y vai ser x ao quadrado menos y ao quadrado, quadrado primeiro menos quadrado segundo. Olha o exemplo. Aqui vai ser qual conjugado de 3 menos i, 3 mais i. Mais i, 3 mais i. Aqui a gente vai fazer um produto notável aqui. Eu vou colocar aqui, né? Mas na prova, normalmente na prova, no exercício, você faz direto. Vai ficar 9 menos 1. Então vai ficar 9 mais 1. 9 mais 1. Aqui vai ser chuveirinho, né? 2 vezes 3, 6. 2 vezes i, 2i. I vezes 3, menos i vezes 3, menos 3i. I menos i vezes mais i é menos i ao quadrado. Cortamos aqui, que vai virar menos 1. Vai mudar o sinal desse 3 aqui, que vai ficar positivo. Então vai ficar 6 mais 2i mais 3i sobre 10. Então aqui a gente vai somar as partes imaginárias. Então vai ficar 6 mais 7i sobre 10. Ah, galera, perdão. Cometi um erro aqui. Olha que gafe. Esse menos 1 aqui, ó, ele não vai multiplicar o menos 3. Por que, você me pergunta? Olha aqui para ficar atento. Porque quando esse menos i aqui, ó, ele ficar ao quadrado, ele vai se tornar um menos 1. Um menos 1 é o quê? Um número real. Um número real. Então, ele não pode ser multiplicado por por um número complexo. Então, ele vai subtrair esse 6 aqui. Então, ele vai somar o 6 no caso, porque ele vai mudar de sinal ali quando ele sair. Então, vai ficar 7 mais 2i mais menos 3, perdão, aqui, ó. Menos 3 sobre 10, menos 3i. Aqui vai ficar 7 menos i, porque 2 menos 3 é menos 1 sobre 10. Então a gente pode escrever como 7 sobre 10 menos i sobre 10. Show de bola, show de bola, show de bola. Assim a gente termina a nossa parte de números complexos. Agora, time, agora é a hora que a mãe chora. A mãe chora, o filho chora e ninguém vê. Brincadeira. É só uma parte mais dificilzinha assim, porque são muitos conceitos teóricos. Por isso que só tem um plano aqui. Só tem um. Que isso aqui é um plano 3D, caso você não tenha entendido. Então, papel e caneta na mão, porque o que eu vou começar a falar você tem que anotar. Primeiro, o que é um plano? Um plano é formado por 4 retas, que é dentro de um espaço que possui infinitas retas e infinitos pontos. Então, dentro desse plano, eu vou pintar ele. Eu posso? Eu consigo? Será que eu consigo? Eu quero pintar ele de amarelinho aqui. Consigo, Gil do Vigor? Consegui. Pronto, obrigado. Quis pintar ele.
Por quê? Dentro de um plano, nós temos infinitos pontos. Então, pode ter um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. E ele é formado de pontos. Logo, o que é... Qual que é a definição de uma reta? É uma ligação entre dois pontos. Então, é uma reta, determina uma reta, porque uma reta é infinita, então um ponto intercede a reta. Vamos num conceito mais simples. Uma ligação de dois pontos determina uma reta. Então, dentro desse plano, nós temos infinitas retas. Agora que está colorido, a gente já pode começar a explicação. Mas como eu estava dizendo, dentro de um plano existem infinitos pontos e infinitas retas. Isso que constitui um plano. E agora que a gente já sabe que é um plano, que são retas e o que são pontos, a gente consegue ver o que é uma semirreta. Uma semirreta é quando a gente tem um plano, um ponto A, que vai até o infinito, né? Essa seta significa uma reta infinita. E a gente tem um ponto B aqui, ó, que é o que divide. Então, essa reta formada aqui entre o ponto A e B é uma semirreta. Aí, agora que a gente sabe o que é uma semirreta, porque a gente sempre escuta, né? Uma semirreta, não sei o que, agora a gente sabe o que é uma semirreta. Espero que vocês tenham anotado. E o que é um semiplano? Semiplano é quando a gente pega um plano, a gente traça uma reta e agora a gente tem dois semiplanos. O que é um semiplano? A gente tem um semiplano A aqui e o semiplano B aqui, ó. Viu? Então, com uma reta a gente consegue dividir um semiplano. E agora a gente também tem os semi-espaços. O que é um espaço? É tudo. Tipo assim, a gente tem o... a gente, vamos dizer que tudo isso aqui é o espaço, além de tudo, né? Que isso é o espaço. E um plano, ele vai dividir os dois semi-espaços. Então a gente tem um semi-espaço para cima e um semi-espaço para baixo. Então a gente tem o lado de cima e o lado de baixo no nosso plano. E isso vai dividir os espaços. Agora a gente tem as posições entre as retas. Eu vou falar só duas, que são as mais comuns, que vão ser as que vão facilitar a nossa vida. São as retas congruentes, concorrentes, perdão, que quando elas têm um ponto aqui, ó, elas se encontram de alguma forma em um ponto. Então, de alguma forma elas vão se encontrar, mas tem que ser exatamente apenas em um único ponto. As paralelas, que são quando elas estão viradas na mesma direção, elas têm o mesmo tamanho e não apresentam nenhum ponto em comum. Então, tipo assim, elas vão estar sempre do ladinho do outro. E uma bônus aqui são as coincidentes, que são quando, tipo assim, nessa reta aqui a gente tem a reta S e a reta R, porque elas tipo, são iguais, na mesma posição, do mesmo tamanho. E aí, mas são duas retas diferentes. Agora, a reta e o plano. Tipo assim, as relações entre a reta e o plano. A gente tem a reta contida no plano, que é quando uma reta, ela tá dentro do plano. Tipo assim, é a reta aqui, uma reta aqui, uma reta aqui, 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 aqui. Várias retas, quando elas estão dentro do plano. As retas congruentes são quando ela tá, tipo, dentro, mas fora do plano. Ela tem que estar um ponto dentro do plano. Tipo assim, de alguma forma ela tem que estar dentro do plano, mas ela pode estar fora também. Isso que eu tô falando são planos, são conceitos básicos. Que é tipo assim, vão ajudar a gente a desenvolver os exercícios. Que normalmente, quando não tem desenho, ele vai falar. São retas contidas no plano, que são concorrentes e não sei o que, não sei o que lá. E você tem que saber o que são retas concorrentes para saber tudo isso. E retas e planos paralelos são quando, tipo assim, a reta tá totalmente do lado de fora, assim, e etc. Aí. Agora, a gente tem entre dois planos. Aqui que a porca torce o rabo. Por quê? Porque é aqui que vai sair o diedro e o triedro, que são coisas meio feinhas. Tipo assim, que vai complicar a nossa vida
rapidinho aqui, eu falei sobre eles, mas eu nem sei se eles vão estar na... Eu acho que ângulos no espaço, projeções, eu não sei. Mas eu vou falar de qualquer jeito. Agora a gente tem os planos secantes. O que são os planos secantes? São quando, ó, isso que eu tô dizendo é um plano e ninguém vem julgar minhas habilidades de desenho. Por favor. Aqui, toma. Fazer pontilhado porque tá atravessando, né? Toma. Você tá vendo que eles estão formando quando que eles estão se atravessando? Então a gente tem, opa, top 10 retas. Aí, nossa, essa ficou perfeita. A gente, quando ele tem uma reta que tá interceptando eles, a gente tem uma intersecção. Cara, é uma boa pergunta. Qual que é a diferença entre interseção e intersecção? Tanto interseção quanto intersecção são corretas e são sinônimos. Ah, mesma coisa. Tá bom. Então, quando elas estão secantes, é quando elas têm uma interseção, uma intersecção que fazem isso. E também tem os perpendiculares, que é quando aqui, ó, a gente vai ter um ângulo de 90 graus. Que é tipo assim, a gente olhando de lado assim, ó, aqui vai ter um ângulo de 90 graus. Por que que tem esse tipo? Porque elas podem, tipo, tá... Vamos fazer olhando de lado, né? Que fica mais fácil. Quando podem estar meio tortinhas assim. E tudo mais. Agora as retas paralelas. Que são quando... Um plano paralelo, perdão. É quando o plano tá, tipo assim, um do ladinho do outro, assim, bonitinho, pá. Os coincidentes, que é a mesma coisa das retas. Que é, tipo, vamos dizer que esse R é igual a esse S. São dois planos diferentes. Mas na mesma posição, com o mesmo tamanho, dividindo o mesmo lugar no espaço. Agora, a gente tem o que são as projeções. O que é projeção? Eu vou ler um breve conceito aqui. Eu não vou ler breve conceito não, porque quem que escreveu isso aqui? Meu Deus do céu, parece um senhor. Vamos dizer que eu tenho um plano A aqui, ó, um ponto A. Eu posso pegar esse ponto e eu vou projetar ele para cima. E esse ponto aqui também vai ser um ponto A. Só que ele está projetado para cima. Tanto eu posso fazer isso, tanto eu posso fazer ao contrário. Tem um plano A aqui, vou projetar ele para cá e eu vou ter um plano A aqui. Pode ser ambas as coisas, desde que ele esteja projetado em cima de um plano. A gente pode fazer projeções de retas também. Vamos olhar aqui de lado. Não, vou fazer o desenho aqui que vai ser mais fácil de ver. Lembra quando eu falei que os planos eles são secantes, que eles se encontram? Eu posso ter essa reta aqui, que eu falei que encontra eles, eu posso chamar de reta R. E essa reta aqui em cima também é uma reta R. Só que ela está sendo projetada em outro plano. Agora, o que são distâncias? Por que distâncias? São... Pera aí. P, a reta R tem que ser a distância entre o ponto P e a reta R. Indica que por... Depois, medidas com movimento P acompanha. Ah, tá. É a distância. Então, a gente tem uma reta aqui. Um ponto aqui. E isso aqui vai ser a distância entre eles. Normalmente, ele dá... Aí, tipo assim, calcula... Pitágoras, sei lá. Aí, aqui é a distância. A gente agora tem distâncias entre retas paralelas. O que isso significa? Duas retas são paralelas quando a distância dos dois pontos são a mesma. Ou o tamanho delas. Então elas têm o mesmo tamanho. Elas têm a distância que elas. Porque, por exemplo, isso aqui não é uma reta paralela. Porque olha a distância aqui. Olha a distância aqui. Essa é a diferença. A gente tem a distância entre uma reta e um plano paralelo. A gente viu que a reta aqui, aí tem aqui a distância entre eles.
Ah, se você estivesse perguntando por que eu tô desenhando tudo meio torto, é porque é como se ele tivesse, tipo, você pega um livro e você bota ele um pouquinho de diagonal assim, é como se você estivesse vendo esse plano 3D aqui. Então, tipo, dá pra fazer um cubo aqui e tudo mais. Só pra. Porque é melhor representar dessa forma. A gente tem a distância entre planos paralelos, tanto a distância quanto a projeção. Então, se eu tiver um plano aqui em cima, o plano mais porco do mundo, a distância entre ponto A aqui, esse ponto A aqui também, vai ter essa distância aqui, aqui, aí vai embora. Aí calcula de alguma forma. Na verdade, essas paradas de distância e projeção é muito mais raciocínio. Tanto que tem umas questões do Enem que, tipo assim, eu vou desenhar aqui. Tem uma questão do Enem que é assim, ó. Tá escrito. Vou inventar uma palavra. Vou escrever tom aqui. Deixa eu escrever do jeito que tá lá, né? E aí ele fala: o nome tom está suspenso por cabos de aço em cima de um plano. Então pensa que ele tá, tipo assim, em cima desse plano aqui. Qual que será a forma das sombras? Tipo assim, se ele tá aqui, aí a sombra vai ser mais ou menos aqui assim, aqui assim, aqui assim, ó. Aí tinha algumas que, tipo assim, era tudo junto e tudo mais. Então as questões de projeção e tudo mais são mais ou menos desse tipo. Ou também são pedindo volume de negócio. Tanto que se você vê no livro, as pessoas que usam poliedro, na página 117 do livro 5, tem a questão 14 que fala sobre a projeção ortogonal do triângulo AFC no plano da base BCDE do cubo é um triângulo de área Y. O valor de Y em centímetros cúbicos é igual a. Então, tipo assim, ele tá querendo um valor e o volume, isso a gente ainda não sabe, tá bom? Agora que a porca chora e ninguém vem acudir ela. A gente tem os díedros. O que é um díedro? Vou ler aqui, ó. Díedros, o ângulo formado por dois semiplanos da mesma origem. O que são dois semiplanos da mesma origem? Então vamos dizer que eu tenho essa reta R aqui, ó. E eu vou traçar um semiplano aqui, ó. Pronto. Esse ângulo formado aqui, ó. Essa paradinha formada aqui, isso aqui é um díedro. São formados por dois da mesma origem e compõem as faces e as retas. Ele é composto pela reta que é comum entre os dois. E a gente tem as classificações de díedro, né, que são as mesmas classificações do ângulo, que é o ângulo agudo quando ele é menor que 90, quando ele é reto ele é 90 e quando ele é obtuso ele é maior que 90. Então, vamos fazer um exemplinho aqui que eu acho que vai ficar claro na mente de todo mundo. Porque eu brinquei que é uma porca torce o rabo e tudo mais. Mas não é tão difícil, não. A gente tem esse exercício clássico de díedro. Tipo assim, qualquer lugar que você for, vai ter esse exercício aqui. Que ele diz o quê? Ele diz que aqui, aí tem uma pontinha aqui, aqui. Acho que dá pra entender meu desenho, né? Eu acho, assim eu espero. E aqui ele diz que é um ângulo de 30 graus. Aqui ele dá como 90. Aqui ele dá como 90 também. E ele quer saber esse ângulo X aqui. E aí é muito simples, né? Você tem uma figura de 4 lados. Então o ângulo total vai ser 360. Então vai ser 360 igual a 30 mais 90 mais 90 mais X. 30 mais 90 mais 90 dá 180. Mais 30 dá 210. Para chegar a 360, a gente dá X como 150. Tá vendo? Não é muito difícil, não. O que é difícil? Vamos falar a verdade? O que é difícil? Eu fico falando que as coisas são difíceis, mas elas, na verdade, na maioria nunca são. Isso aqui é difícil. Mentira. Não é difícil também, não. Eu vou parar de enganar vocês. A maioria dessas coisas não é difícil. Mas elas só é chatas. Tipo assim, essa parada de ângulo eu detesto. Com todo respeito do mundo. Isso aqui é um triedro. O que é um triedro?
a região do espaço definido pela reunião de três semirretas não coplanares. Não coplanares. O que isso significa? Que são não coplanares. Que elas não pertencem ao mesmo plano. Então, essa reta aqui, ou vou botar de outra cor. Essa reta aqui e essa reta aqui, elas não pertencem a esse plano aqui, muito menos essa a esse plano aqui, muito menos essa aqui. Deu pra entender? Desculpa pela explicação porca, mas tipo assim, eu acho que deu pra entender. Com origem em um mesmo vértice V. Olha o nosso vértice V, eu vou pintar com o meu lápis especial aqui, ó. Esse aqui é o nosso vértice V. Eles têm a mesma origem, mas não têm a presença no mesmo plano. O que é legal saber sobre esses tríedros? A gente faz um pequeno sisteminha aqui. A gente sabe, eu vou numerar aqui, ó. Eu vou apagar toda essa balbúrdia aqui que eu desenhei. Essa aqui é a face 1, vamos dar nomes, né? Essa aqui é a face 2. Essa aqui é a face 3. Cadê a minha chave? Perdi. Tá aqui. A gente sabe que a face 1, ela vai ser menor que a soma da face 2 com a face 3. A face 2 vai ser menor que a soma da face 1 com a face 3. E a face 3 vai ser menor que a soma da face 1 com a face 2. Por que a gente tem essa parada? Para a gente descobrir. Se eu tenho somente uma face, eu consigo descobrir. Mas Tom, eu tenho a soma. Como que com uma face eu consigo descobrir? Porque a gente tem essa outra paradinha sobre os tríedos. Que a gente sabe. A gente dá como 1 mais 2 é menor que o 3 mais o 180. Isso aqui são os ângulos. Então, esse ângulo aqui a gente vai chamar de 1 também. Esse ângulo aqui a gente vai chamar de 2 também. E esse ângulo de cima aqui, ó, a gente vai chamar de 3. Então, o ângulo 1 mais o ângulo 2, ele vai ser menor que o ângulo 3 mais 180. A gente sabe que o ângulo 3 mais o ângulo 2 é menor que o ângulo 1 mais 180. A gente sabe que o ângulo 3 mais 1 é menor que o ângulo 2 mais 180. Isso aqui dá para saber. E é isso. Essas são as propriedades do nosso tríedro. Por que elas são importantes? Porque olha essa... Eu vou ler um enunciado aqui, eu vou dar 30 segundos, você pode pausar o vídeo para tentar fazer, porque ela é bem tranquila, é só aplicar esses conceitos aqui, ó. Dois diedros de um triedro medem 50 e 90 graus. O que são os diedros de um triedro? São os ângulos daquele triedro. Então, o ângulo 1 aqui é um diedro, esse ângulo 3 aqui também é um diedro, esse ângulo 2 também é um diedro. Então, vou reformular. Dois ângulos de um triedro medem 50 e 90 graus. Determine os possíveis valores para a medida do terceiro diedro para a medida do terceiro ângulo deste diedro. Vamos comigo? Vamos comigo? Olha aqui. A gente sabe... faltou um conceito. Olha aqui eu me distraindo. A gente dá como 180 menos 1 menos 2. Opa, perdão. Isso aqui tá... É porque já tá na questão. Eu tava vendo a questão. A gente dá como 180 menor que 1 mais 2 mais 3. Mais 1, mais 2, mais 3, ele vai ser... some esse trem. Ele vai ser menor que 540. Olha aqui que legal. A gente tem duas formas de descobrir o ângulo e uma forma de descobrir as faces. Então, vamos ver aqui. Se a gente sabe que 180 é menor que A mais B mais C, que é menor que
540, vamos substituir. E a gente vai passar, porque a gente vai tratar o sinal de menor que e maior que como se fosse um igual. Então, vamos escrever aqui, ó. Menor que 80. 80 não, perdão. Opa, tudo feio aqui. 90 mais 30 mais x, que é menor que 420. Agora a gente vai passar para o outro lado diminuindo. 180 menos 90 menos 30 é menor que x, mas x continua sendo menor que 420. 180 menos 90 menos 30 vai dar pra gente 60. Então, 60 é menor que x e x é menor que 420. Tá vendo? Que legal. Isso aqui a gente tem a nossa resposta, porque ele pede os possíveis valores. Então, x está entre 60 e 420. Quando a gente for usar alguma dessas fórmulas, normalmente vai estar assim, tá? Tipo, entre não sei o que, maior que não sei o que. Galera, esse é o conteúdo. Se alguém quiser, eu posso mandar esse quadro aqui. Essa parte aqui eu avacalhei, perdão. Mas essa parte aqui ainda tá bonitinha, ó. Eu acho que já fica legal para estudar. Essa parte aqui, ó, tá tudo muito bem explicado no livro, no livro da Poliedro. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aqui. Deixe seu likezinho, comente, compartilhe. E é isso. Obrigado, até a próxima.